família, paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos prontos para louvar ao nosso Deus e agradecer o seu nome. Amém? Vamos cantar esta música que diz minha alma despertar. Que nós a cada dia podemos colocar as nossas vidas no altar do Senhor e despertarmos para Ele. Amém?
é a fidelidade do nosso Deus. Ontem estivemos aqui envolvidos na casa do pai durante o dia, e quando cheguei a casa estava a ver uma mensagem da nossa irmã Isabel, que a sua mãe tinha partido para o Senhor. A nossa irmã Maria Monteiro, que nós já fomos visitar com as nossas irmãs, ela partiu serenamente para o Senhor ontem de manhã na sua casa. E eu estava a imaginar a nossa irmã Maria, sempre que nós íamos lá, e chegamos aí com as nossas mulheres aqui da Arte e Coração, e sempre que íamos lá ela tinha sempre uma palavra de adoração ao Rei, de gratidão, tinha sempre um cântico, não é? Ela cantava um cântico que foi o irmão Daniel que fez, comerei do fruto da vida, não é? Que era um hino que ela gostava, e mesmo já muito débil, ela ainda cantava com a sua voz muito fraquinha o refrão daquela música, comerei do fruto da vida. E nós acreditamos que ela neste momento está a adorar o Senhor de uma forma exuberante. E nós com ela também estamos neste lugar, ainda que nós agora não temos a percepção das coisas completamente, mas já podemos ter um bocadinho do toque do céu quando nós adoramos a Deus. E quando nós nos entramos na sua presença, quando nós nos prostramos diante dele, já podemos sentir um bocadinho da adoração. E eu gostava de ler convosco um hino de adoração, e eu costumo dizer que esta passagem para mim é um dos hinos de adoração mais... eu vou passar esta redundância, mais exuberante que vem na palavra de Deus. Eu acho que é uma das palavras que mais mexe comigo, e desde muito nova que eu conheço esta leitura, e por incrível que pareça é um cântico que está numa epístola, não está no Antigo Testamento, não está nos livros poéticos, onde nós encontramos tantos cânticos, mas está numa das cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, por favor, e há lá 2 cânticos muito bons. Um é um cântico de vitória e depois há esta palavra de adoração. Romanos no capítulo 11. E nós acabamos de cantar. Grande é a fidelidade do Senhor por nós. Amém? Grande é a sua fidelidade. Ele é o Deus de promessas e Ele cumpre aquilo que promete. Ele não falha. Romanos capítulo 11, a principiar no versículo 33. E os homens que paginaram os sagrados escritos, eles colocaram este título, pelo menos na minha Bíblia consta este título, que foi colocado por homens, hino de adoração, não é o que diz também na vossa? Hino de adoração. E eu creio que é uma das palavras do apóstolo Paulo de uma adoração, e se nós lermos a profundidade destas palavras, de certeza que vocês vão também entrar da mesma forma que eu na presença do Rei. Vamos ficar em pé e ler juntos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. O apóstolo Paulo ele estava a declarar que Deus é super sábio, não é? Ele é sábio, 1000 vezes sábio. Diz que ninguém pode pensar nos intentos do Senhor, ninguém pode compreender muitas vezes os seus juízos e a sua forma de fazer as coisas, não é? Ele até pergunta, quem é que poderia ser o conselheiro de Deus? E por muita sabedoria que nós tivéssemos, por muito que nos parecesse a nossa justiça, que as coisas corretas deveriam, porquê que é aquela pessoa a ficar doente? Porquê que é aquela pessoa a ter um acidente? Porquê que não é aquela que está... Estão a perceber? Se nós fôssemos os conselheiros de Deus, nós íamos fazer disparate. Mas nós podemos confiar plenamente na soberania de Deus. Aquilo que Ele manda até a nossa vida, aquilo que acontece a cada um de nós, aquilo que vem até nós é debaixo da permissão do eterno, do soberano, daquele que é super sábio, daquele que vê mais longe do que nós. E nós podemos confiar que todas as coisas, todas, são por Ele, para Ele, para sempre e por intermédio dEle. Amém? Tudo é para a glória de Deus. Tudo aquilo que vem a nós, que nós possamos ao devolver, porque tudo aquilo que vem até nós, nós podemos devolver ao Senhor. É verdade.
em petição, com ações de graças, não é? Quando vêm louvores, que nós possamos, há um cântico muito antigo que o irmão Leonido costumava cantar, não é? Tudo aquilo, se eu tiver algum louvor, a Deus toda a glória, não é? Vocês conhecem o refrão, a Deus toda a glória, não é? E ele dizia, e se eu tiver algum louvor, que eu possa devolvê-lo a ti. Então, se nós tivermos algum pedido, que nós possamos devolver ao Senhor também. Ó irmãos, e confiante que o Senhor é soberano em tudo aquilo que faz e que a sua vontade é perfeita para as nossas vidas. Ele é realmente o Senhor que não falha, Ele promete e cumpre, e nós acabamos de cantar isto, não é? Nós pomos a nossa fé nele, sabemos que Ele cuida das nossas vidas, mesmo que Ele faça como nós pensamos ou que Ele não faça como nós pensamos, o Senhor continua a ser soberano em cada um de nós. Thank
sentados. Abra a sua Bíblia no Evangelho de São João. No capítulo 15, é um capítulo muito conhecido, do qual eu gosto muito de tirar temas deste capítulo, porque é muito rico. E hoje o tema que eu queria compartilhar com os irmãos, com a igreja, é Jesus. Claro, só podia ser Ele. Amém? Porque desde Gênesis até Apocalipse, nós encontramos Jesus. Ele é o fio condutor de toda a Bíblia. Amém? Mas queria que pudéssemos ver o exemplo de Jesus como nosso melhor amigo. Amém? Eu queria falar sobre a amizade. A verdadeira e a melhor amizade, podemos dizer assim, que nós podemos encontrar de exemplo é em Jesus. Diz que Ele é o amigo mais chegado que o irmão. Capítulo 15, verso 12. Vejam que a amizade, ela só podia estar envolvida, mesclada com amor. Porque sem amor não há nada. Sem amor pode haver conhecimento, né? Há pessoas que dizem, eu tenho muitos amigos, mas a maior parte, se calhar, não são amigos, são conhecidos, não é? Porque amigo é uma coisa, conhecido é outra. Amém? O amigo, ele ama, o amigo, ele é capaz de dar a vida, o amigo, e vamos ver pelo texto, pela palavra do Senhor, características de um bom amigo, e Jesus é o exemplo de amigo para nós. Vamos ficar em pé, verso 12. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Podemos ficar então sentados. Amém? A verdadeira amizade é o bem mais precioso. Amém? E também raro que nós podemos encontrar. Lá o Salomão, nos Provérbios, ele dá-nos algumas instruções, e também Pedro, na sua epístola, da forma como os amigos devem proceder para os seus amigos, não é? Diz lá em Provérbios 17, 9, o quem cobre a transgressão busca a amizade. Outra tradução diz que aquele que cobre uma ofensa promove o amor. Amém? Irmãos, a verdade é esta, porque o verdadeiro amigo, ainda que possa, na verdade, confrontar o seu amigo numa outra situação, para trazer ajuda, para trazer alguma correção, ele não é alguém que está procurando, alguém falhou e ele agora propaga a 7 ventos o erro do seu amigo, né? Ele procura promover, na verdade, aquela amizade, procurar ajudá-lo, na verdade, porque muitas vezes, quando alguém é atacado, quando alguém é difamado, quando alguém levanta alguma situação, a reação das pessoas é se afastar, é esconder, é fugir e se calhar procurar outras amizades. Procurar outros amigos, se calhar que não conheçam a sua vida. Mas a verdade é que acusador nós já temos um que se chama diabo. Ele é que é o acusador dos nossos irmãos. Amém. E Salomão, ele diz exatamente isso. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Né? Aquele que insiste e anda ali e tal. Irmãos,
que o Senhor nos possa ajudar. E Pedro, ele diz-nos, lá na primeira epístola, no capítulo 4 e no versículo 8, mas sobretudo tende ardente amor, ardente caridade uns para com os outros, porque o amor, porque a caridade cobrirá uma multidão de pecados. Jesus é exemplo para nós. Se houve alguém que foi, na verdade, difamado, foi levantado calúnias contra ele, contra si, foi Jesus. Amém. Veja que ele era aquele que lá mesmo na cruz, ele era capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Irmãos, ele percebia o estado espiritual e o desejo do Senhor era alcançar, e sempre o desejo do Senhor é alcançar os perdidos, porque Deus não quer, o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos possam encontrar a salvação em Jesus Cristo, que é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 15 de Lucas, Jesus falando para os seus discípulos, ele está dizendo a eles, ele está mostrando o seu amor para com eles, ele está, na verdade, fazendo eles refletirem no valor da amizade. Amém? E se eles eram os discípulos de então, nós hoje somos os discípulos do Senhor, porque o discípulo é um seguidor, o discípulo é aquele que aprende com o seu mestre, e nós estamos aprendendo do bom mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que Jesus diz no versículo 15: já não vos chamo servos, vocês já não são simplesmente servos, porque o servo não tem aquilo que vocês têm. O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo. Porquê? Porque Jesus abriu o seu coração com eles. A mulher de fora, ou a criada de fora, a mulher a dias, vai lá, faz a limpeza, limpa o pó, mas não sabe da vida, a não ser que ganhe-se ali uma amizade por ali. Mas não, geralmente acontece, é uma prestação de serviços. Né? Vai fazer uma prestação de serviço, vai limpar a casa, vai embora, né? Os servos assim. Mas Jesus, em relação a nós, ainda que nós o servimos e temos estado a servi-lo cá dentro e lá fora, o culto ao Senhor é um serviço. Por isso é que na língua inglesa, para o culto é usada a palavra, aliás, porque o culto na língua inglesa tem um sentido pejorativo de algo que é do oculto, né? Em Portugal não tem essa pejoração, mas o culto na língua inglesa significa algo que é oculto, algo que tem a ver com grupos sectários. Mas então as igrejas usam a palavra service, que é serviço. E é verdade, irmãos, um culto ao Senhor é um serviço. Nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos adorando ao Senhor. Louvado seja o nome dele para todo sempre. Amém. Em Provérbios 18:24 diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, pode se alegrar, mas há um amigo mais chegado que um irmão, e esse amigo é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus é o teu, é o meu, é o nosso melhor amigo. Amém? Não podíamos encontrar ninguém melhor do que o Senhor. Amém? Verso 13, veja a sua ação por nós. Ele deu a vida. Ninguém tem maior amor do que este de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, é interessante nós pensarmos que Jesus, ele realmente, ele deu a vida por nós. Não há dúvida que sim. Mas quando ele deu a vida por nós, aliás, nós ainda não éramos nascidos, mas a Bíblia classifica-nos, e o povo de então também, como seus inimigos. E muitos de nós nascemos sem conhecer Jesus. Conhecíamos o Jesus histórico, conhecíamos o Jesus religioso, mas não tínhamos esta intimidade com ele. Não tínhamos este relacionamento com ele. Aliás, ele mais à frente vem dizer, uma prova que nós somos seus amigos é, diga lá o que a Bíblia diz, João 15. Vós sereis meus amigos se... bom, glória a Deus. Amém, vamos lá. Estava um bocadinho encravado, mas vai lá, vai. Sei que
Irmãos, que cábulas ali os mínimos dos mínimos. Bíblia, temos que ler a Bíblia. Tem smartphone, mas leia o smartphone. Não basta dizer, tem Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos meditar na Bíblia. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Como é que nós podemos saber aquilo que Ele nos manda? É desenvolvendo a intimidade com Ele. É muito importante nós passarmos tempo com Jesus. Exatamente, Romanos 5,8, ele mostra o estado em que nós estávamos, mas também manifesta o seu amor por nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque o amigo, amém, ele faz o que o Senhor manda. E nós o que é que fazíamos? Muitas vezes, maior parte das vezes, fazíamos aquilo que ele se agradava. Errávamos o alvo de Deus para a nossa vida, porque o alvo de Deus para a nossa vida, diz lá nos Salmos, é nós vivermos para a sua glória. Viver para a glória do Senhor significa que aquilo que nós fazemos, Deus se alegra. Deus louva aquilo que nós fazemos, o louvor é sempre para Ele. Então parece que o grau de exigência é muito grande. Queridos, esperem um bocadinho, pensem no que Ele disse. Temos de estar ligados a Ele, porque Ele disse, o segredo é, estai em mim, permanecei em mim. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim vocês também não vão conseguir. Então, verdadeiramente seremos amigos próximos do Senhor. Amigos unidos ao Senhor, amigos que na verdade que recebem do Senhor, amém, restauração, vida e vida com abundância, amém. Irmãos, o grande amor do Senhor é que Ele morreu por nós. Ainda nós éramos pecadores. Diz também lá na Epístola de Paulo aos Romanos 5,10. Porque se nós sendo inimigos, olha ele aqui dizer, porque não fazíamos a sua vontade, então éramos inimigos. Involuntariamente, muitas vezes, inconscientemente, muitas vezes, mas nós éramos inimigos, porque não fazíamos a sua vontade. Mas veja o amor do Senhor para connosco, veja a amizade do Senhor para connosco, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, porque isto está no coração de Deus, é a reconciliação. Amém? E fomos reconciliados porque houve um alto preço a pagar. Foi pela morte de seu Filho, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Romanos 8,7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, mas graças a Deus, amém, porque o Senhor tem colocado em nós o seu Espírito Santo e começou uma nova vida em nós. Por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas do velho passado, aquele homem, aquela mulher que desagradava a Deus, aquele homem, aquela mulher que era inimiga de Deus nas suas ações, na sua conduta, amém? Pelo sangue de Cristo nós chegamos perto. Agora temos uma nova vida, agora abre-se uma nova página e nós queremos desenvolver esta comunhão com Ele. Veja os privilégios que nós temos. Amém? Ele deseja que nós possamos ter mais intimidade com Ele. João 15 diz, já não vos chamarei servos, um privilégio que Ele nos dá. Amém? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém? Irmãos, amigos. Amém? Este é um termo que encontrei no dicionário bíblico. Este termo amigo, né? É um termo que era usado para se referir a um círculo íntimo de amizade de um monarca ou de um rei. Amém? Estes amigos são aqueles que ainda são servos ou súbitos, amém? Que se submetem ao rei, que se submetem ao Senhor. E nós rendemos a nossa vida ao Senhor. Amém? Nós rendemos a nossa vida ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas que o rei deseja, na verdade, que eles venham para a sua mesa. Amém? O rei deseja que eles possam, na verdade, ser próximos, estar no palácio. Amém? Que o rei deseja partilhar os seus segredos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É isto que Jesus quer. Ele quer desenvolver, que nós possamos desenvolver intimidade com Ele, porque Ele quer se revelar a cada um de nós. Irmãos, isto dá-nos crescimento espiritual.
Se nós queremos ser uma igreja, crentes fortes, fortalecidos, maduros, nós precisamos investir o nosso tempo na presença do Rei. No nosso tempo em casa, no nosso tempo em coletivo, com a igreja, com o povo de Deus, ou com bom ou com suave, é que os irmãos vivam em união, nos momentos de unidade, nestes momentos de busca coletiva, que o Senhor manifesta a sua glória, também pode se revelar a nós individualmente, e Ele deseja que nós tenhamos o nosso tempo a sós com Ele. Irmãos, de uma ou de outra forma, ou das duas formas, o Senhor quer que nós passemos tempo com Ele. Aleluia. É interessante que era o rei que escolhia esses fidalgos, esses servos para o seu palácio. Amém? Para a sua presença. E é isso que diz exatamente o versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi a vós. Amém? Irmãos, a gente, eu escolhi esta igreja, eu escolhi Jesus. Não, foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que te chamou, foi o Espírito Santo já estava tocando o teu coração para te vires para Ele. Houve uma atração, amém? Lá na tua casa, lá no lugar onde estavas, lá naquele sítio, muitas vezes Deus, do teu silêncio, às vezes no meio de... Há pessoas que no meio da confusão conseguem encontrar o seu espaço. Não é? Eu gosto de silêncio, por acaso gosto de silêncio, amém? Mas Deus fala, Deus atrai, uns de uma maneira, outros de outra. Deus atrai a si, o Senhor atraiu a si, porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele começou a trabalhar connosco, Ele começou a mostrar o seu desejo, na verdade, e Ele começou-nos a trazer fome e sede da sua palavra, fome e sede de conhecê-lo mais e mais. E nós começamos a aproximar, alguns de nós a medo. Alguns de nós a medo, ainda me lembro aqui da Queta, nem sabia o que havia de vestir para vir à igreja, estava cheio de medo de vir à igreja, e outros mais, porque as pessoas não sabem como vir aqui, sabem? Nem sabem o que é que vão dizer de mim, e o que é que eu vou vestir, e o que é que vou falar se me falarem a mim, e é um grande problema que o diabo começa a pôr aqui na cabeça, como é que vai ser, e viemos um bocadinho a medo, ficamos ali será que vão reparar em mim? Será que vão me chamar a dizer qualquer coisa? Por isso é que eu gosto muito que o pessoal fique tranquilo, sem grandes holofotes, porque há gente que reage muito mal ao carro. Há gente que gosta das luzes da ribalda, temos que ir flantal e tal. Há gente que se dizer, vem aqui flantal, nunca mais carro, porque são tímidos, não gostam de ser expostos publicamente. Hoje com o Facebook, o Instagram, e o que falta aí é programas de estrelas, chuvas de estrelas, fama show. A gente quer fama show, né? Mas a gente não quer fama show para nada. Mas precisam de Jesus. Precisam sair do seu lugar tranquilo, começando a conhecer Jesus, avançando, aproximando. E Jesus, aleluia, começa a fazer uma obra através do Espírito Santo. Começa a fazer uma obra, começa a transformar. E ainda temos uns minutinhos, ok? Amém, glória a Deus. Irmãos, que bom, porque foi Ele que nos escolheu. Está a ver? Que privilégio. Alguém se importou comigo, alguém se importou contigo. Isto quer dizer que Ele se importa com a nossa vida. Claro que Ele pode ter usado alguém. Sim, geralmente Deus usa pessoas. Geralmente Deus usa pessoas. Ele pode falar intimamente ao nosso coração. Ele pode arranjar uma peripécia no parque de estacionamento para alguém entrar aqui. Ele pode fazer muita coisa de maneira de nós nos voltarmos para Ele. Pode, de qualquer maneira. Amém? Mas geralmente Ele conta connosco, nós os maduros. Nós que já andamos aqui com Ele há algum tempo. E nós começamos a perceber que há pessoas que podem ser beneficiadas daquilo que nós encontramos, da paz que nós encontramos, da segurança que nós encontramos. Então partilhamos e convidamos, e não ficamos pelo convite, procuramos vir junto, porque é sempre uma luta. Há pessoas que chegam, eu sei de pessoas que têm vindo aqui a Trajoso, já experimentaram entrar nesta rua e depois voltam logo ali à esquerda, porque dali do Caneiro para cá é um medo. É o diabo.
Vem cá, espera. Oh, é ali. Então, somos nós. Temos que ajudar a quebrar essas barreiras. Olha, queres vir ao culto? Eu passo aí, vens comigo. E vemos juntos. Amém? Porque o rei já está a chamar. E nós somos servos do rei. Somos amigos, somos servos. Estamos procurando ajudar o nosso rei. Estamos a falar de amizade. Sabe, ele nos ama. Nós não vamos encontrar outro amigo assim. Ele é o verdadeiro amigo que todas as pessoas precisam. Aquele que está ali não para nos condenar, mas está ali para nos ajudar. Veja aquela mulher, apanhada no ato de adultério. Estava ali à beira de ser apedrejada. E aquela gente fanfarrona religiosa leva até a Jesus para confrontar Jesus, a ver se Jesus caía numa ratoeira. Olha, Moisés diz-nos que os adultos têm que ser apedrejados. Diz que os pastunos são de descendência judaica. Não sei se serão. Eles agora só querem cortar mãos e os pastunos lá no Afeganistão. Mas pronto, isso é outra história. Estava ali aquela gente. Como é que é? Vai ser apedrejado ou não vai? Que é que Olha, quem estiver aqui que não pecou, atira a primeira pedra. E começa desde os mais velhos até os mais novos, todos a ir embora. E fica só Jesus, o único que estava habilitado para apedrejar aquela mulher, porque na lei diz que só as pessoas que estavam sem pecado podiam praticar, na verdade, ser podemos dizer assim, o executante daquela sentença. E verdadeiramente o único que estava ali, que nunca pecou, podia apedrejar aquela mulher até à morte. Onde estão os teus acusadores? Não sei, filho. Olha, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Isto é amor. Isto é dar uma nova oportunidade. Jesus, a partir daquele dia, acredito que foi o melhor amigo daquela mulher. A verdadeira amizade pura. Porque a amizade leva-nos a oferecer perdão. E estava ali alguém que podia, na verdade, executar aquela pena, era Jesus. Jesus! Mas ele próprio, ele declarou, e João registou, que ele não veio para condenar, mas veio para salvar, porque condenadas já as pessoas estão. Jesus é o melhor amigo. Amém? Jesus é o melhor amigo. Amém? É interessante nós pensarmos no Salmo 100, verso 3, que diz o seguinte: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós não merecíamos. Amém? Nós não tínhamos capacidade, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos buscou, foi Ele que nos carregou como ovelhas, na verdade, ferida aos seus ombros e tratou das nossas feridas e ainda está tratando das nossas feridas, porque aquele que em nós começou uma boa obra aperfeiçoará, porque ainda não somos completos, porque o Senhor ainda está trabalhando nas nossas vidas. Por isso a Bíblia diz, o Senhor te diz, se hoje ouvires a sua voz, se Deus está falando a tua voz, amém? Se Deus está mostrando aquilo que Ele quer, aquilo que Ele pede, amém? Não lhe digas não. Senão estás a estragar esta amizade. Não feche o teu coração. Mas diz, Senhor, ajuda-me. Eu não sei como, dá-me sabedoria. Eu quero ser teu amigo. Eu quero continuar a ser teu amigo. Ajuda-me a pôr esta área da minha vida em ordem. E eu acredito, irmãos, porque estamos ligados a Ele, estamos perto dEle, porque a vara fora da videira não dá fruto, mas ligado à videira, Ele vai trabalhando, Ele vai podando, amém? Ele vai, para quê? Para que nós possamos dar mais fruto, provando o nosso amor, provando a nossa amizade para com Ele. Louvado seja o seu nome. Sabe, Jesus, Ele quer que nós tenhamos intimidade com nós,
conosco e deseja que nós possamos ter intimidade com Ele. Há um exemplo na Bíblia que nos mostra essa intimidade. Para além de João, que estava reclinado no peito do Senhor, na última ceia, mas no Antigo Testamento há um homem chamado Abraão. Ele era conhecido como o amigo de Deus. E é o próprio Deus, quando acontece aquela peripécia em que o seu sobrinho foi para as campinas do Jordão, para a cidade de Sodoma, na verdade aquela terra terrível, em que o Senhor anuncia, na verdade, que a ira, na verdade, o limite de Deus, a paciência de Deus para com aquela cidade chegou ao limite, e Deus iria exercer justiça sobre aquela cidade, mas Deus disse: ocultarei eu, Abraão, o que faço? Não. No momento em que Abraão estava próximo, em intimidade com o Senhor, num tempo de oração, num tempo de adoração, o Senhor revelou-lhe aquilo que ia acontecer lá na cidade de Sodoma e Gomorra. E então Abraão, ele pede ao Senhor pela sua família, pelos seus sobrinhos, começando que se houvessem injustos, e por aí fora, vem por ali fora, e sabe que o Senhor enviou socorro por amor de Abraão, seu amigo. O Senhor enviou os anjos, na verdade, para salvar a família do seu sobrinho. Irmão, só perdeu a vida quem manteve, apesar do resgate estar preparado, ainda o seu coração naquela terra corrupta. A mulher de Ló, ela estava sendo salva, os anjos estavam trazendo para fora daquela cidade, e ela coloca o seu olhar, porque o seu coração estava lá, e acabou por ficar numa estátua de sal. Mas isto para dizer, irmãos, que o Senhor, Ele quer se revelar, Ele quer trazer livramento. Irmãos, e como é que Deus pode falar connosco? Ele fala de muita maneira, mas nós temos que passar tempo com Ele. Nós precisamos passar tempo com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Então, o grande exemplo e a grande chamada de atenção para todos nós. Assim como Ele é nosso amigo, assim como Ele nos dá o exemplo de amizade, de perdão, Ele quer que nós possamos também pôr em prática em relação às pessoas à nossa volta. Voltando ao capítulo 15, versículo 12 de João. E então ele diz: e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, a igreja, para ser uma igreja forte, precisa praticar estas palavras de Jesus. Uma igreja, para ser ganhadora de almas, tem que praticar estas palavras de Jesus. Se nós estivermos sempre a trazer condenação sobre aqueles que estão lá fora, são os ímpios, são, e abrimos a nossa boca para trazer condenação, em vez de abrirmos a nossa boca para a proclamação de boas novas. Precisamos abrir a nossa boca para duas coisas: para interceder. O Senhor diz que procurou, diz lá o profeta Ezequiel, procurou alguém que se colocasse na brecha, alguém que orasse pelo povo, para não ser destruído. Então hoje temos uma dupla missão. Como profetas e como sacerdotes. Temos duplo ministério. Somos profetas e sacerdotes. Profeta para anunciar, para proclamar as boas novas da salvação. Sacerdotes para interceder por estes povo, por estes vizinhos, por estas famílias que Deus tem colocado à nossa volta, que Deus tem colocado no nosso caminho, no nosso trabalho. Alguém tem que interceder por eles. Quem é? Quem é que se coloca na brecha por eles? O Senhor disse lá, Isaías 6, quem é que iria? 5:6. Quem é que iria? Quem é que iria anunciar? Quem é que iria pagar o preço? E Isaías dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Igreja,
Há um preço a pagar. Louvamos a Deus pelo todo o trabalho interno que é feito, o ensino das crianças, dos adolescentes, o trabalho que é feito, na verdade, preparando a adoração ao Senhor. Tudo isso é alguma coisa importante. Tem que ser feito com excelência. Amém? Tem que ser feito, na verdade. Mas a igreja não pode viver entre quatro paredes. Não está cumprindo o seu propósito. Há pessoas à tua porta. Há pessoas na tua bancada de trabalho ou na secretária ao lado que estão perdidas. Que não há ninguém que faça uma oração por elas. Que não há ninguém que lhe dê uma palavra de esperança. Há pessoas nesses hospitais, nesses centros de saúde, que estão desesperados. Quando vais à tua consulta, vais confiando no Senhor, é mais um recurso que nós temos, que é a medicina, mas eles só conseguem ver a medicina, e quando a medicina diz, não há nada a fazer. Quando a medicina a ti te diz, não há mais nada a fazer, tu sabes a quem recorrer, mas eles não sabem. E parece que a vida se... completamente. Graças a Deus, tanto em Oeiras como aqui, temos alguns testemunhos, pessoas que, dentro da sua limitação, dentro da sua fraqueza, dentro da sua necessidade física, conseguem dar testemunho a outros. Alguém no outro dia estava dizendo, pastor, se eu vou dar testemunho, vão dizer que e estou aqui no médico, que o meu Deus não presta. Não é nada disso. Tire isso da sua cabeça. Olhe para Lucas. Como é que ele era conhecido? Como é que ele era conhecido? Qual era a sua profissão? Médico. E até diz, o médico amado não é um médico desprezado, porque essa profissão foi dada por Deus para ser exercida. Graças a Deus. Os nossos irmãos que são médicos, que são enfermeiros, trabalham na área da medicina, mas eles não iam para essa área se isso fosse desprezível. Ou não é? Estavam a pecar contra Deus ser médicos, estavam a pecar contra Deus ser enfermeiros, ou técnicos, seja qual for a situação na área da saúde. Não, irmãos. É um recurso, mas nós temos um melhor. Podemos usar os dois. Há sempre uma esperança. E a nossa esperança é Jesus. Que vos ameis uns aos outros. Irmãos, somos chamados a partilhar aquilo de graça recebemos com aqueles que estão à nossa volta. Amém? Vamos ficar em pé. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Querido Deus, obrigado por Jesus, Teu Filho, que foi à cruz do Calvário por nós. Ainda nós vivíamos tão longe de Ti, Senhor. Vivíamos, Senhor, no pecado, meu Deus, mas Tu pudeste olhar para aquilo, o trabalho na cruz, o poder do sangue, o poder do perdão e operar nas nossas vidas. E é verdade que Isaías podia registar muitos anos antes disso acontecer, porque ele diz, e porque o Espírito Santo revelou que o trabalho da sua alma ele veria e se alegraria. Nunca é em vão, Senhor. Obrigado, porque resgataste para Ti homens e mulheres, povos de todas as tribos, línguas e nações, para fazer um povo Teu, um povo que Te ama, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que Te está servindo, um povo que está se aproximando de Ti, um povo que tem um compromisso contigo e tem um compromisso com a sua igreja local, meu Deus. Eu peço, Senhor, que nos ajudes
naquelas áreas da nossa vida onde precisam ser aperfeiçoadas, meu Deus. Muitas vezes o inimigo tem lançado medos, muitas vezes o inimigo tem lançado, Senhor, ideias erradas, Senhor, da aceitação da Tua mensagem, Senhor. E eu quero orar nesta manhã, Senhor, pedindo que o Senhor possa abrir o entendimento, Senhor, possa abrir a mente, Senhor, e tira todos os pensamentos negativos, todos os preconceitos, Senhor, qualquer obstáculo que o inimigo tenha posto na sua vida, Senhor, que está impedindo, Senhor, de dar aquele fruto e aquele fruto que permanece, Senhor. Deus, eu oro, Senhor, para que mais e mais o Teu Espírito Santo possa fruir em nós, Senhor. Eu oro nesta manhã, Senhor, para que o Senhor possa operar algo novo sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.